Quando Jesus vai ao encontro de João Batista, para ele também viver essa experiência do batismo de conversão, ele está assumindo a sua condição de um homem temente a Deus. Gostaria de convidá-los a contemplarmos Jesus nesse momento, não como Deus encarnado, mas como homem que está vivendo um projeto de obediência ao Pai, porque essa foi a identidade de Jesus. Então ele vai ao encontro da água do Jordão, porque sabe que naquele momento a conversão é o sinal maior daqueles que querem viver um caminho de fidelidade a Deus. E todos os judeus estão fazendo isso. Jesus, como bom judeu, vai também viver a sua experiência de conversão. Quando vive dentro do batismo esse toque especial de Deus, inaugurando no seu coração o seu homem profeta, aí Jesus compreende que ali começa a sua missão. Jesus se tornará verdadeiramente filho amado do Pai pela ação do Espírito Santo. E é o Espírito Santo quem vai conduzi-lo para que ele seja de fato um canal, um sinal, um meio de graça na vida de todas as pessoas que, a partir de então, em contato com ele, desejarem também viver uma vida santificada. Então, quando a gente contempla Jesus no Evangelho, nós vamos compreender em todas as suas atitudes, e Jesus ali, ele não vai entrar em momento algum em contradição, como um homem que, entendendo o apelo do Pai, para que ele se tornasse o anunciador desse reino, ele precisava anunciar esse reino de que forma? Realizando sinais. Então Jesus é essa palavra que o próprio profeta Isaías nos propõe na primeira leitura, quando diz desse servo fiel, que por onde ele passa, ele vai ter o cuidado de não ir destruindo todas as coisas, mas vendo em cada coisa uma possibilidade ainda, para que essas coisas possam continuar existindo. Por isso que ele vai falar dessa cana rachada, não é? Por isso que ele vai falar desse pavio, que numa primeira vista parece que já está apagado, mas mexendo um pouquinho ali você ainda percebe como uma brasa, né? No final da fogueira, se você sopra, ela está ali escondidinha. E era esse o olhar de Jesus Cristo às pessoas. Quis recordar isso nas missas que rezei hoje. Esta é a quinta missa do dia que presido. Eu estou ficando meio biruta já com missa, viu? É. Jesus então olhava em tantas situações precárias da vida, mas ele não olhava com um olhar de condenação. Jesus olhava cada pessoa com o tempo que elas precisavam, sabendo que por trás daquele pecado, que por trás daquela desgraça humana, existia sim ainda um filho e uma filha de Deus. E se não é esse olhar de Deus misericordioso, para nos dar sempre uma oportunidade, ainda que a vida nos pareça difícil, de uma vida nova, Jesus foi esse homem que traduziu isso na sua vida. Por isso que ele olhava pacientemente todas as pessoas, quase que nos ensinando o tempo todo: não cabe a mim julgar ninguém, é Deus quem julga. Mas enquanto filho de Deus e filho amado de Deus, tudo o que eu puder fazer para que essa pessoa deixe o erro, se afaste do erro e venha viver uma vida nova, isso é o meu papel. Aí é o batismo, porque esse batismo de Jesus é o mesmo batismo que a igreja confere para nós. Todos nós aqui que já fomos batizados, nós fomos batizados nessa graça do Espírito Santo. A nossa carne foi selada, o óleo sagrado penetrou a nossa carne, portanto nós nos tornamos templos do Espírito Santo. E aqui vem o primeiro questionamento para nós: o que é que eu tenho feito com o meu batismo? O que é que eu tenho feito com a minha identidade cristã? Para que eu comece a perceber que o batismo e que qualquer sacramento da igreja não pode ser um ato qualquer, porque infelizmente nós somos os primeiros a avacalhar tudo, né? A gente faz os nossos sacramentos se tornarem eventos. Dá uma olhada como andam os casamentos hoje, né?
se emperequetar a mão um pouco, né? A gente já não sabe mais qual é a criatividade. Qualquer dia, bom, melhor não falar. Mas daqui a pouco vão dar tiro em mim também. Bom, o batismo, né? A gente não compreende o que é o sacramento. Crisma, primeira comunhão, aquele estardalhaço, o mercado que vira, né? A gente não mergulha na experiência vivida. É tão triste em pleno século 21, 22, né? A gente já dizer, gente, vamos fazer silêncio para a gente poder compreender o que está acontecendo no sacramento, né? Às vezes aqui acontece isso, para ver o quanto para nós o sacramento, a manifestação plena, visível de Deus, não nos chama atenção, não nos atrai. Por que isso? Porque o nosso batismo, minha gente, nosso batismo está descuidado. A graça de Deus já foi infusa aí, mas eu estou descuidando da graça do batismo. Como é que eu me preparo para viver continuamente o dom da graça batismal, todos os dias? Qual é a minha pertença a Deus e que me faz ser de fato um cristão envolvido, apaixonado, não de uma paixão besta, mas de um envolvimento de dizer, Ele é o Senhor da minha vida, e eu preciso ser dEle o tempo todo. Esse Senhor tem que me conquistar, tem que me seduzir, mas a educação de Deus é tão grande, que Ele também espera ao nosso lado. Agora, se eu não fortaleço a minha parte nesse processo, eu não posso ficar esperando muita coisa dEle. E Deus deseja, você viu Pedro falando agora, Deus deseja que a sua mensagem chegue a todos os cantos, em todos os povos. Ele não reservou um povo, ainda que Ele tenha escolhido Israel para manifestar a sua história. Dali Ele vai plantar no coração de Jesus, ide por todos os cantos, anunciai, anunciai, anunciai. Portanto não há limite para que a palavra de Deus possa chegar. E quanto mais nós vamos indo, pessoas, culturas, povos, nós vamos ver quanta coisa diferente da gente. É ali que a palavra de Deus vai se manifestar, e Deus quer isso. Deus não quer que a palavra seja reduzida a pequenos templos, mas mais do que esse anúncio de palavra, Deus quer o anúncio da vida. Então nós precisamos olhar para nós mesmos e dizer, será que com o meu batismo eu tenho conseguido ser luz na vida das pessoas? Porque no batismo você recebeu aquela vela, no batismo você foi recordado pelo sal. Seja luz do mundo, seja sal da terra, na vida concreta. Então a minha vida todos os dias, ela tem que ter essa preocupação. Por isso que Jesus nos ensina que só vai ser feliz nessa vida quem de fato se emprestar a Deus, deixar que Deus nos conduza, e que eu viva o tempo todo esse esforço cotidiano de viver e fazer o bem, custe o que custar. É fácil fazer o bem? Não. É fácil fazer o bem com quem é bom com a gente, não é verdade? Agora experimente fazer o bem com quem não é bom com você. Portanto, Deus pede coisas quase que impossíveis para nós, mas Ele está sempre, sempre nos dando o seu Espírito. É palavra de Deus, né? Não fique preocupado com o que você tem que falar e fazer, o Espírito Santo agirá em você. Então quando Jesus sai desta água santificada, Ele contempla a voz do Pai que diz, você é meu filho amado, em você eu deposito todo o meu bem-querer. Ele sabe qual é a missão que Ele precisa fazer agora. Ele tem que ir para todos os lados e ajudar as pessoas a saírem também das suas comodidades, das suas misérias, das suas fraquezas. Minha gente, essa igreja de Jesus Cristo é a igreja que nós vivemos. Onde é que estão hoje os verdadeiros apóstolos de Jesus? Onde é que estão hoje os verdadeiros discípulos de Jesus? Talvez a alegria desse Espírito não paire em nós, não porque Ele não está aqui, o Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo, a Eucaristia é a mesma, tudo é o mesmo. Talvez o lado de cá não tenha percebido o quanto nós estamos afastando a experiência de Deus em nós. Recordava em uma das missas de um santo da igreja, João Crisóstomo, quando dizia do cuidado para com a Eucaristia. Nos seus ensinamentos ele dizia, quando uma partícula, por um incidente muito desagradável, cai no chão, é aquele alvoroço, porque o corpo de Cristo caiu no chão. Mas ele dizia, em comparação a isso,
Quantas vezes a palavra de Deus está sendo anunciada e nós não estamos nem aí para essa palavra. Ele vai dizer o que? A mesma coisa. O desprezo é o mesmo. Não adianta comungar nesse jeito, nessa situação, se o essencial da sua palavra eu não compreendi. Me lembro quando a gente fazia catequese lá no interior, muitos anos atrás. Professora, ela é professora, né? Até que hora que eu tenho que chegar na missa para ela valer? Olha que horror, né? Você já deve ter feito essa pergunta também. Deus perdoe sua língua, né? Até que hora que eu tenho que chegar na missa para ela valer? Não, meu filho, fica na sua casa que você ganha mais. Deus não quer comércio com você, não. Ele não precisa de você. Desculpa dizer, Deus não precisa de você. Se para você é tão grave, é tão medonho ir à missa, fica em casa, meu filho. Tomara que você se estrepe mesmo. Como é que eu recebo a palavra de Deus muitas vezes? Um celular tocando, uma desatenção aqui, acolá, e a palavra sendo anunciada. Vou lá, vou aqui, passeio para cá, para lá, parece que tem formiga na orelha, né? E a palavra sendo anunciada. Qual é o cuidado que eu tenho com o Senhor? É Deus que está falando, para que depois essa Eucaristia tenha valor, porque nós não podemos teatralizar uma Eucaristia, minha gente. Isso é falta de batismo, isso é falta de vergonha na cara, isso é falta de não compreender qual é a nossa identidade batismal. Como é que nós estamos vivendo o cristão que eu sou? Eu tenho que ter a consciência de que o meu cristianismo sou eu, está na minha carne, está fincado em mim, e aonde eu for eu sou cristão em primeiro lugar, e nada poderá me separar deste amor de Deus. São Paulo vai recordar, nem fome, nem espada, nem miséria, nem nudez, nada, 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 nada. Hoje a gente faz o inverso, qualquer passeiozinho já estamos separados de Deus, qualquer fériasinhas já estamos separados de Deus, qualquer coisinha que fazemos já estamos separados de Deus. Vem um dia atender confissão em janeiro aqui, fevereiro. Seu padre, eu viajei, não deu para ir na missa. Um católico falando isso, dá vontade, nossa senhora, não vou falar. É isso mesmo, Deus, dá vontade de mandar um raio em cima do cidadão, né? Ao vivo, fica até melhor a missa ao vivo, assim. Eu não fui à missa porque fui viajar, porque fui tirar férias. Desculpa dizer, é uma vergonha para mim isso. Saber que um irmão meu, cristão, batizado, desculpa a expressão, trata Deus assim. E nós precisamos urgentemente implorar um novo Pentecoste sobre nós. Pedir essa graça de Deus, que Ele nos dê a sabedoria, para sairmos de uma forma desordenada de sermos cristãos, para esquecermos de uma vez por toda que cristianismo não é o mesmo que passatempo, mas que quem saiba em nossos corações, em nossas vidas, o nosso sangue volte a correr o testemunho dos verdadeiros mártires, que em primeiro lugar trazem Deus acima de tudo, e depois nós vamos fazer o que nós temos que fazer. Por que tanta gente vive tão confusa? Por que tantos casamentos terminam? Por que tantas histórias de amizade se confundem? Por que existe tanta baderna no mundo hoje, nos sentimentos humanos, nas traições, nas misérias, nas guerras, nas violências? Porque está faltando Deus na vida das pessoas. Porque o Deus da minha fé é um Deus que eu reduzo Ele a alguns momentos da minha vida, porque faço Deus se tornar para mim até mesmo como se fosse um adereço. Vou pegar meu colarzinho para eu botar, para ele combinar com o meu sapatinho, para eu ir na missa Eu faço isso com Deus muitas vezes. Agora eu vou usar Deus, vou lá bonitinho fazer a minha parte com Ele. Deus não quer isso. Deus tem que ser a minha essência. Eu sou de Deus, o resto é resto. Depois vem a minha família, depois vem o meu trabalho, depois vem os meus dons e tal e tal e tal. Primeiro é Deus, porque Ele é aquele que vai me salvar. Então o Espírito pode também muito bem olhar para mim e para você hoje e dizer pelo seu nome: filho, filha, você é meu amado, em você eu quero também colocar o meu bem-querer.
Mas às vezes Deus deve olhar para a gente e falar: meu Deus, mas meu eu do céu, não sei o que eu faço, sei onde eu estava na hora que eu fiz esse negócio, né? Não dá para botar nele nem o mal querer, muito menos o bem. Há tanta contradição em nós, tanta contradição em nós. Então vamos pedir essa graça. Nós precisamos ter uma coragem, isso é dom de Deus, de entrar no mistério que celebramos e não deixar que esse mistério se ausente de nós. Deus nunca se ausentou de nós. O que você crê? O que você professa? E qual é a diferença que isso faz na sua vida? Qual é a diferença que isso faz na sua vida? Se eu creio que Deus é Pai, se eu creio que o Filho se encarnou por amor de cada um de nós e morreu por mim, se eu creio que o Espírito Santo é aquele que é o doador de todos os dons e que Ele está se derramando sobre nós, eu não posso ficar fora disso. Deus é Deus na sua essência do seu amor para nós. Deus quis se fazer, quis se comunicar, quis se entregar para nós. E qual é a minha parte nessa relação bonita, amorosa, íntima com Deus? Ou eu vou deixar que tudo isso, essa grande maravilha, passe tão despercebido por mim, porque ninguém me chamou a atenção, porque ninguém nunca falou nada disso para mim, porque talvez eu também fiquei muito preguiçoso com tudo isso, então não tenho tempo para perder com isso. Nós somos tão atarefados com tantas coisas que tem que fazer nesse mundo, o mundo precisa tanto de nós, que nós não temos mais tempo para Deus. Deus nos livre de sermos esses católicos. Vamos pedir essa graça de sermos os novos discípulos, tocados pela força, pelo desejo de vivermos esse caminho de fidelidade e viver aquilo que Deus espera de nós. Nós vamos agora renovar as nossas promessas batismais, e tome cuidado com o que você vai responder a Deus, sim. O Padre vai perguntar para você se para viver na comunidade dos filhos e filhas de Deus, você renuncia ao pecado. Renuncio. Aí chega em casa, o pecadão está esperando, sei lá, seu padre sabe bem, a fraqueza humana, né? Para viver como filho de Deus, você renuncia a tudo aquilo que causa desunião. Renuncio. Aí chega ali no estacionamento, já começa a briga. Lá em casa, nos relacionamentos, na conversa, na educação dos filhos, né? Você só vê sinais de desunião. Mas você acabou de dizer aqui que você renuncia. Onde é que está a coerência do seu gesto? Para ser fiel a Deus, você renuncia a tudo que é do demônio. Renuncio. Aí a vida aperta, você vai aonde? Lá no terreiro buscar uns passe, né? Passe não vem de Deus, passe vem do capeta. Vai buscar. No dia da sua morte ele vai estar esperando você. Vem, o passe está aqui, vem, né? É sério, existem muitos católicos jogando para tudo quanto é lado. Que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Quero ser cristão católico até a morte, e se eu puder morrer por isso, morrerei com a alegria do meu coração. Isso é viver o testemunho sincero daqueles que querem em Cristo de fato viver o novo batismo. E é o novo batismo que nós vamos agora também pedir a graça de Deus, renovando as nossas promessas batismais.